começar já Eu- fazendo um exercício que mexeu muito comigo esse final de ano, que tem a ver com o que a gente acabou de falar do número 7, que é o número Hum, do destino. Opa, não compartilhei, peraí. Estava entrando, mas saiu. E se eu queria te falar que. Ah, não, tudo bem. Daí, hoje é a segunda aula do ciclo 2 que a gente fala da mente. Então, se a gente for parar para pensar, a gente falou do corpo. Como que o corpo como que o corpo atua na nossa dimensão de ambição, de objetividade, de coragem. A gente fez um exercício aonde eu pedia para escolher um número que representava uma energia e depois eu colocava um bonequinho. E a gente sentia no corpo como que eu olhava para o meu destino, para o meu futuro. Você lembra disso? Então, por exemplo, me marcou muito que a Lê olhou para a intuição e depois olhou para o boneco Bonequinho? masculino. Você não lembra dos bonequinhos? Você não lembra? É por isso que a gente fica Ah, eu muito lembro tempo do globo, do do globinho globo. terrestre. Esse todo É, mundo deve é. lembrar, Bom, que representava a é o quê? É um contração. cubo vermelho? Não, é uma Ah, borracha. tá. E é que assim, eu com certeza eu tenho anotado aí, É. Por quê? Porque a gente estava mas olhando como que o pai é o destino, é a nossa coragem. Então eu pus lembrar alguns. agora, minha cabeça. O pai é o destino, é a coragem. Eu uso a minha carreira, a minha ambição, a minha responsabilidade. Como eu fico diante a alguns obstáculos e algumas oportunidades. Era isso que a gente estava olhando. E quando eu tiro uma energia minha, e eu pedi para escolher o feminino ou o masculino, uma energia, eu não sabia o que ia sair. E o que eu achei mais interessante é que a Lei escolheu uma energia feminina e olhou para o bonequinho masculino. E as meninas que você, inclusive, escolheram uma energia masculina, olharam para a bonequinha feminina. Então, para mim, ficou claro que a gente sempre vai buscar o equilíbrio. E, por exemplo, a Lê, Uhum. eu me identifico muito com a Lê, por quê? Porque ela está querendo utilizar da intuição, mas é o exercício e a percepção que eu tenho tido. Você pode utilizar da intuição desde que você traga isso para a vida prática. Senão ela fica vazia e você se perde num monte de informação. Por exemplo, eu recebo muita intuição o tempo todo, muita inspiração, né? No meu caso, ainda tem inspiração. E eu tenho que saber o que que eu vou fazer com isso. E eu tenho me cobrado muito por conta de a partir de agora, ficar mais focada no em realizar. Está travada ou é impressão minha? Está travada. Vamos aguardar um minuto. Vamos lá. Então vamos voltar, que a Deia voltou em outro lugar. É, caí, despenquei e agora voltei. Eu quero fazer um exercício logo de início. Eu queria te perguntar, o que é destino para você? Putz. Ah, meu Deus. Seja objetiva. Ah, eu acho que é aquilo que a gente tem para viver, o que tem à frente para a gente viver. O que que você enxerga hoje à sua frente? Olha, como é que eu vou te explicar? Eu, eu enxergo duas coisas diferentes. É, uma primeira etapa, Aham, enquanto, já sei, não precisa falar. Seu né? pai. Isso. E que aí eu não tenho outra opção a não ser fazer o que eu estou fazendo, né? Aham, É, então, nessa etapa, eu me vejo assim, limitada com relação às minhas coisas, que eu não estou conseguindo fazer, né? Estava conseguindo, eu tinha entrado na academia, mas não estou mais conseguindo ir, né? E aí, numa segunda etapa, né, é tipo assim, eu sei que vai ser diferente de agora, mas eu não sei como vai ser, porque, uma, eu não sei quanto tempo isso vai demorar para acontecer, e não sei como eu vou estar num primeiro momento, né? Então, assim, eu só tenho essas coisas definidas, essa primeira etapa. então, agora vamos começar o exercício. Se você quiser, tira o Tá. óculos. E você foca a sua atenção.
Vamos focar nossa atenção na área do coração, sentindo o ar fluindo de dentro para fora da área do coração, de dentro para fora da área do nosso peito. Respirando calma e profundamente. Encontre um ritmo só seu. Nesse lugar neutro, como um observador, sem se identificar com as limitações, ou com as dores, ou com os problemas. Observe isso que te limita hoje. Pode ser uma sensação no corpo, situação material que você quer mudar. Seja qualquer situação, apenas observe sem se identificar. Quando estiver pronto, imagine uma luz dourada na sua frente, extremamente radiante, como se houvesse um mundo muito maior. E observe para onde o seu olhar está direcionado. Se o olhar estiver direcionado às limitações ou dificuldades do momento atual, levante os olhos e foque em direção a essa luz dourada. E diante desta luz dourada, observe se você tem o impulso de dar um passo à frente, ou se ainda precisa recarregar de energia para poder dar esse impulso. Veja se você consegue passar por cima das limitações atuais. Situações que já foram, que não tem como voltar atrás.
mas que podem receber um passo seu para um novo movimento. Quando estiver pronto, dê mais um passo. Se conseguir, sem resistência, dê mais um passo. Para você mergulhar completamente nessa luz dourada. E passar do outro lado. Quando estiver pronto, volte sua atenção externa. Bem, é muito importante você observar a sua postura. Toda, todas essas respirações ou meditações que a gente faz, o ideal é que você observe a sua postura, principalmente quando envolve o coração, de tentar deixar o corpo ereto. Que nem eu estava aqui, ó, relaxada na cadeira. A hora que eu vi a luz dourada e vi que esse relaxamento não me ajudava, eu de cara já levantei. Porque a respiração focada no coração, ela precisa de um certo relaxamento. Mas ela conversa pelo nervo vago. Então, se eu relaxo demais, eu ativo o meu parasimpático e ele me paralisa. Eu não estava conseguindo andar para o dourado. Daí eu ergui para ativar o simpático e ter movimento. Eu estava tentando pôr minhas costas no lugar, porque eu estou sempre assim, né? Aí eu estava tentando, mas estava meio dolorido aqui atrás. No final, eu vou propor um exercício e eu pedir para você olhar através de um representante para o destino. Então, E eu provavelmente vou ser esse representante. Então, ó, o exercício é para agir consciente, perceber o corpo. Porque a gente olhou para o destino, que é a casa do pai. E a gente tem que observar essa nossa coragem, essa nossa disposição de ir. E também a objetividade, a clareza. Quer dizer, você está com clareza. Eu tenho duas etapas. A primeira eu sei, a segunda eu não sei ao certo quando eu vou conseguir chegar. Eu sei que eu vou ter uma transição ali, que eu não sei quanto tempo eu vou ficar ali naquele pedaço. Mas é importante você enxergar depois da transição. Então, você tem que colocar um objetivo, por quê? Porque aonde você foca a sua atenção, você está mandando sua energia. Então, esse exercício é um exercício que o Bert fez na China. A moça tinha uma empresa, a empresa estava indo de mal a pior, e ele pede para uma representante entrar no lugar dela, a representante começou a olhar para o chão. Quando a representante começou a olhar para o chão, ele pede para alguém deitar no chão. Quando essa pessoa deita, ele pergunta: o que significa isso? Ela falou: um aborto. Ela falou: isso é uma situação sem solução. Então, ele pede para a representante sair, coloca a cliente ali, e a hora que ele coloca ela, ele pede para ela tomar a posição, a postura, e pede para ela olhar para uma luz na frente, representando esse algo maior, que ali você tem todas as possibilidades. E pede que a hora que ela for, desculpa, tomada por esse algo maior, por essa luz dourada, ela caminhe em direção a ele. Então, esse exercício do movimento é nosso. Por quê? Porque ele logo de cara, e não é só ele, né? Quando você estuda cesárea, é que a gente teve isso em cuidados integrativos, postura do corpo, dinâmicas do corpo. Quando você nasce de parto natural, você tem força de impulso à vida. Quando você nasce de cesárea, você já não tem. Quando você nasce de forceps, tem problema de corda no pescoço, você tem muita dificuldade. Então, essa dificuldade, essa falta de força é algo que você tem que batalhar durante a vida para ativar. Tá bom? nossa,
Que legal isso. Tem tudo a ver, né? Caramba. Para mim ficou claro esse último mês, observando o pai, que o corpo é mandatário. Você não manda em nada. Você começa a mandar a hora que você tem muita sensibilidade do teu corpo. A ponto de eu comentar que eu mexo num dente e ativo o canal de outro dente. Um é de liberdade e outro é de raiva. E isso movimenta a minha boca também, dá raiva, o meu paladar fica ácido. Sabe, eu gostaria de saber, você tem isso escrito em algum lugar, ou desenhado, esse negócio dos dentes, o que que significam? Porque eu estou Eu toda tenho hora, né, mexendo, né? eu acho que eu já te passei isso, mas tem na internet, depois eu te mando. É, tá. Bom, é, na E mente a eu gente vou, trabalha os estilos emocionais. Por que que nos estilos emocionais, como que a gente percebe os estilos emocionais? Os estilos emocionais, eles vão coordenar as nossas dinâmicas de resposta. Então, a resiliência é a nossa capacidade de sofrer um revés e voltar melhor até do que você foi. Mas é a sua capacidade de se manter firme, disposto. E ela é medida principalmente pela sua força muscular. Por isso que fica ainda mais, bom, agora falando, fica ainda mais claro o quanto o corpo demanda. Que a resiliência é, mesmo alguma coisa dando errado, você vai lá e volta de novo. Então, esse processo do corpo, que você falou, ai, eu sempre cansado, a resiliência, ela mede essa potência de, pera, isso aqui tá, tô sem força, eu tenho que criar essa força. Atitude é por quanto tempo você mantém isso. Então, a tua atitude é uma atitude resiliente e perene ou não? Ela tem picos e você vai sempre perdendo essa força. Por quanto tempo você mantém? Intuição social é a percepção com respostas adequadas ao contexto. Então, hoje é dia de aula, então eu vou focar na aula. Não vamos dispersar. Autopercepção, o quanto eu percebo se isso que eu estou vivendo agora é do meu interesse e o quanto esse interesse movimenta dentro de mim. Então, você mesmo falou assim, o que eu estou vivendo agora, eu preferia estar vivendo outra coisa. Porque além de eu estar me preparando para um momento que é um desfecho final, eu ainda não estou conseguindo fazer nada por mim para manter minha energia, por exemplo, para manter minha alegria. exatamente. Sensibilidade ao contexto. Sensibilidade ao contexto é uma observação que ele teve que diz respeito à nossa sensibilidade energética. Então, e ele falou que você percebe isso desde criança. Então, tem um grupo de crianças brincando. Uma mãe está chegando, as crianças já começam a alvoroçar. Quem tem muito isso são os animais também. E ele falou que na sensibilidade ao contexto, ele não tem muita noção do que pode estar atuando ali. Mas eu não tenho dúvida que é sensibilidade energética, porque ele fala, desde a infância, a criança percebe antes de um fato acontecer. Como dentro do lado da ciência eles evitam a metafísica para não desconsiderarem o trabalho, talvez ele coloque sensibilidade ao contexto de forma mais ampla, porque ele não pode se aprofundar. Ou então ele não quer entrar na sensibilidade energética. E o último item é atenção, mas atenção em dois níveis. Permanência é um foco, é um tema, e a postura acrítica, sem julgamento diante desse tema. E tudo isso vai envolver tipo, intensidade e duração. Onde está a energia masculina do pai? Onde está a energia feminina da mãe? A energia masculina, ela faz nada de emoção para a energia masculina. A energia masculina, ela é objetiva. Ok, aqui tem um problema, vamos sair do problema. Por quê? Porque a prioridade dela é não gastar energia. E se ela olha para um problema e vê que aquilo ali não vai dar em nada, ela desiste. Ela nem entra na discussão. Então, quando você fala que você pede as coisas para o Paulo e ele não faz, é porque ele já desistiu de tentar te ajudar. Ele quer que você se Tá. movimente. Aí, toda vez que você vai falar, porque meu pai não sei o que, não sei o que, ele fala assim, André, de novo, é objetividade que ele está procurando. A energia masculina, como a energia dela é renovada diariamente, testosterona, ela faz controle motor. Então, ela tem que ser renovada de acordo com o ciclo circadiano. À noite você descansa, para no dia seguinte você acordar de novo e ir para o trabalho. Então, é uma energia que traz muita clareza, porque ela não tem tempo a perder. Ela é objetiva. Ela tem que realizar, ela já sabe o que tem que acontecer. Todo dia ela tem que ir lá e realizar. É rotineira. A energia masculina, ela é da força física, mas vamos entender força física como controle motor. Capacidade de controlar.
o ritmo, a rotina, o refazer o tempo todo. Então, a energia masculina é a energia da razão. A energia feminina é aquela que sente, ela intui, ela é subjetiva, pingo é letra. Aquela que antes do filho sair fala, olha a casaca vai chover. Ela pega as coisas no ar. E ela doa a energia. Por isso que as mulheres têm mais tolerância, porque o ciclo da mulher é mensal. Ela não gasta toda a energia. Se ela tiver que gastar a energia dela toda, todo dia, ela acaba o mês sem energia, porque ela só sabe gastar a energia dela ao longo do tempo. Então é como se ela todos os dias tivesse que entrar no modo. São as fases da lua, né? Eu me fecho, daí eu começo a expandir, daí na expansão eu fico cheia, daí eu vou diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, se a mulher tiver que fazer tudo isso todos os dias, ela cansa. Ela precisa de um tempo de maturação, e daí volta para outro ciclo, e aí vai. E isso é da biologia e da química de cada gênero. Não tem o que você faça. É a forma que você tem, é a forma que você tem. Aqui, a mulher ela trabalha com a intuição. Intuição é sensibilidade energética. Intuição também é memória. Intuição também é identidade. Por isso que para as mulheres é muito mais fácil ir em busca de um processo de autoconhecimento do que para os homens. Por quê? Porque as mulheres elas já sentem, elas querem entender o que sentem. Os homens, eles não sentem. Para que eu vou lá sentir? Se o meu papel aqui é fazer. Ele só consegue sentir se ele tiver uma mulher com ele. Porque daí ela ativa isso nele, essa provocação. Às vezes, né? Sempre, ideia. Se ele tiver com ela está provocando ele. Pode estar acomodado, que também é uma provocação. A mulher, ela tem força emocional, ela não tem força física. Ela tem força emocional. Ela é aquela que, ela organiza o caos, mas também ela faz o caos. O homem, ele não faz caos, mas ele adora uma organização. Ele prefere não estar no meio para organizar, porque aquilo faz ele gastar energia. Mas se estiver muito caótico, ele vai se meter para organizar. Então, se o homem é a razão, a mulher é a conexão. Toda vez que eu me conecto com algo, eu deveria pelo menos buscar a razão de eu me conectar com aquilo. Tá me fazendo me sentir bem? Tá ampliando a minha criatividade, subjetividade? Tá me fazendo, tá tendo troca de equilíbrio, é, trocas equilibradas de equilíbrio? Eu tô doando e tô recebendo? Ou eu tô só doando? Intuição. Esse lugar é bom ou não para mim? E força emocional. Isso me ativa, me dá força emocional, me tira força emocional. A energia feminina, ela precisa da conexão para atuar. A energia masculina, ela precisa da razão. Pera, eu tô fazendo isso para aonde eu vou chegar? O que que eu vou ganhar com isso? O gasto de energia é diário, então eu não posso perder meu tempo, porque senão vai ficar muito caro para mim. Então ele tem muita clareza e ele tem força física. Ele é desbravador. Enquanto a mulher, na força emocional, ela tenta buscar aliados para ajudar ela a realizar algo. Então, aqui a renovação mensal e diária age conectado a todos. Antes de tomar a decisão, ela sempre vai tentar ver o contexto geral, ou pelo menos o contexto dela e do familiar dela. Não age quando não tem confiança. O homem, ele só age quando ele confia. A energia da mulher, ela é implosiva, ela implode para dentro. A energia do homem é explosiva. Então, a mulher, quando ela tem raiva, ela engole aquilo. E ela sofre no corpo. O homem, quando tem raiva, ele põe para fora. Ele xinga, vai pro futebol, ele vai tomar cerveja, ele fala o que pensa, vira a chave e vai tomar um café. Então, são energias diferentes. A da mulher consegue criar, a do homem consegue fazer. Dificilmente inverte. A não ser que o homem tenha uma parceria com uma mulher que seja mais firme. Mas, em geral, você vê, eu tenho um amigo que ele é artesão. Mas a criatividade do homem, ela é o Picasso, Van Gogh, mas ela desenvolve uma técnica. A da mulher, não. Ela vai observando e ela vai desenhando os modelos, entendeu? E daí ela cria em cima Mas, disso. mas é, a mulher é mais fácil dela conseguir criar e fazer, né, executar, do que um homem conseguir criar além de fazer, não é isso? Tem mais É, mulheres que criam e fazem do que homens que fazem as duas coisas, não é?
Isso é uma percepção deles também. A mulher consegue fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, mas tem que entender na biologia dela, ela tem muita subjetividade. Então, o tudo e o todo acontece ao mesmo tempo. Prestando atenção que o estilo emocional, ele tem tipo, então feminino e masculino, ele tem intensidade, uma intensidade mais implosiva, uma intensidade mais explosiva, uma intensidade mais subjetiva, uma mais objetiva, e ele tem uma duração. Então, um dura 24 horas, o outro dura 30 dias. Então, o contexto de padrão mental que modula meu estilo emocional, minha capacidade de reagir, diz respeito a essas duas energias, aliás, o nosso tema hoje é o masculino, é essa objetividade. É como só tem mulher aqui, é importante, eu acho, que a gente fazer os dois lados. Até porque nessa última mês ficou tão claro para mim, ficou tão claro, que agora eu já sei quando eu estou no módulo tal, e eu tenho que prestar atenção na conduta do meu corpo. Por quê? Porque a conduta do corpo, se ela não tem uma direção, ela sempre vai tender para um dos lados, para gastar menos energia. Que é importante entender? Que esta conduta do feminino e masculino, ela está na mente. Caiu a ficha fazendo esse exercício. Por quê? Porque dentro da mente a gente tem o córtex motor e o planejamento. Desculpa, e o pré-frontal. Então, é como se eu tivesse, e eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. Então, se eu tivesse, é como se eu tivesse, deixa eu botar você aqui no cantinho. Eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito, ele é o criativo, ele é o hoje, ele é o coletivo, ele é múltiplo, ele é espacial, ele é holístico, ele é meio feminino. E o lado esquerdo do cérebro é lógico matemático, ele é passado e futuro, então ele guarda a memória, ele é individual, ele organiza, ele é concentrado, formula planos, regras e comportamentos, ele é bem masculino. E eu tenho o planejamento e eu tenho a ação dessas dinâmicas. E o que acontece nessas dinâmicas? Internamente, elas começam a se reorganizar e elas vão ativando inteligências diferentes. Então, quem tem muita idealização, consegue ver esse mundo criativo, tem esse olhar aguçado para as coisas, ele tem muita percepção espacial, natural, intrapessoal e musical. Só que olha que interessante, a gente tem energia masculina e feminina, que fica rolando o tempo todo. Eu faço, ainda mais a mulher, né? Eu faço e eu sinto. Daí eu corrijo, faço de novo e sinto. E assim por diante. Aqui nas inteligências múltiplas, para isso funcionar, eu olho pelo olho direito, lanço essa informação para o meu campo esquerdo de memória, e através dessa informação do campo esquerdo de memória, eu vou olhar para o contexto, pessoas, e daí dentro desse contexto eu vou tomar uma decisão e eu vou tomar uma ação. Então, o processo da mente, ele já é feminino e masculino e ele circula. Então, quando eu falar, para mim ficou claro isso também. Ah, se tem energia masculina e feminina? Tenho inclusive dentro da minha mente. Por quê? Porque se eu tenho dentro da minha mente, eu consigo traduzir o que ela está querendo me dizer. Então, mas as energias, elas têm ações diferentes. Idealizar, criar, imaginar, pensar diferente, traçar estratégia e correr riscos. Essa é uma energia feminina mais imatura. Daí, quando ela começa a amadurecer, ela começa a pesquisar, testar, projetar, estimar, entender como funciona. Isso é energia masculina. Daí, da energia masculina, opa, veio errado. Eu vou conectar pessoas. Espera, mas estou pesquisando, eu estou testando, eu estou projetando, estou estimando para quem? Qual ambiente? Isso colabora ou não comigo? Isso vai me dar algum resultado no futuro ou não? E daí, a hora que eu conecto as pessoas, eu venho para realizar. E geralmente, na energia masculina, ele realiza sozinho. Por quê? Porque ele ganha mais agilidade e eficiência. E ele tem mais disciplina, ele controla o tempo dele. Então, lembra que a energia masculina controla o tempo? Então, quando a gente fala de energia masculina e feminina, você tem que pensar que ela faz parte da sua dinâmica da mente, das suas inteligências, da sua capacidade de se conectar com o outro, mas também da sua competência. Como que eu faço isso? Qual o tempo? Qual a cor que eu ponho nessa história? Então, agir conscientemente é começar a perceber que todo o corpo faz essa dinâmica. Todo o corpo, ele passa por etapas para você entender todo o contexto. Meu Deus, gente, que horror. Então, nessa tensão criativa entre o feminino e o masculino, a gente tem uma realidade emocional e a gente tem um esquema mental. E essa realidade emocional, que é essa dinâmica química no corpo, ela vai determinar esse esquema mental até que você compreenda ele. E por que que as frases nem sempre fazem efeito?
Por que que aqueles textos, aquelas chamadinhas, eu adoro frases, eu tenho várias por aqui. Por que que isso não faz efeito para a maioria das pessoas? Por um motivo simples. As frases, elas são mentais. O conhecimento, ele é mental. Para o conhecimento tomar forma, ele tem que passar pelo sentir. Porque se ele não sente, ele não vê minha realidade emocional, ele não tem importância para mim. O corpo, ele precisa dessa dinâmica da realidade emocional bem resolvida. Caiu meu negócio. Depois eu coloco. Então, essa tensão criativa, ela tem o objetivo, é de aprendizado mútuo entre o masculino e o feminino. Então, eles nunca vão fazer e eles não devem fazer o que a gente quer. Por quê? Porque é uma forma deles provocarem que a gente vá atrás dos nossos sonhos. Do mesmo jeito que a gente faz esse papel, quando eles insistem no negócio, a gente vai lá e fala: você está errado. É para lá que você tem que olhar, não para cá. Então, essa tensão, ela precisa existir para que ambos cresçam, porque o aprendizado é mútuo. E a completude, ela é dinâmica, ela não pode estar parada. Então, você não pode ficar de conversinha mole, ai, um amor de paz. Um amor de paz, o homem começa a se sentir infeliz. E o homem infeliz é o inferno na vida de uma mulher, porque ela quer atenção e carinho, ele já não dá mais. Então, eu descobri que as mulheres têm que infernizar os homens. Esse é o papel delas. Descobriu que as mulheres o quê? Precisam infernizar um pouco os homens. Esse é o papel delas. Por quê? Porque o esquema deles é mental. Se elas não infernizam, elas não movimentam as emoções. Se elas não movimentam, eles param com o movimento. Então, nosso papel é cutucar mesmo. Nessa cutucação, a energia feminina ela é a conexão, a masculina é do fazer. Mas a energia do coração feminino é do sentir. E do masculino é ter nexo. Isso aqui tem nexo. Isso aqui, por isso que a gente fala, nossa, eles são Que, né? insensíveis. Não, é que ele é assim, a biologia dele funciona desse jeito. A mulher, ela vê possibilidades. Os homens, eles veem soluções. Isso aqui tem solução? Se não tiver solução, eu nem me meto. Ela traz estrutura e direção. Por quê? Porque essa energia, ela sobe. Lembra que eu falei que o corpo é mandatário? Então, essa energia, ela sobe. Ela sobe, a feminina gera conexão, o homem vai fazendo, depois ele procura nexo nas coisas, ela vai sentindo, depois ela vê possibilidades em cima daquilo que ela sentiu, ele já não quer ver possibilidade, ele quer o nexo porque ele está resolvendo. Na hora que ele começa a fazer o processo de descer, ele traz estrutura e direção para ela. Do tipo, para, escolhe uma coisa só e foca nisso. E ela traz intuição e consideração emocional para ele. Sim, eu estou pensando nisso, mas eu estou enxergando isso e você não vê isso. Você precisa confiar em mim. E daí sim, vira uma dinâmica feminina e masculina, aonde ele está oferecendo a solução prática, mas ela precisa oferecer compreensão de que tem mais coisas. Porque se mais coisas vai cuidar dele, do outro, de mim, da família, da sociedade, a partir dali ele começa a construir. Mas quem dá esse suporte para o homem é a mulher, porque ela começa a ver o que ele não vê. Essa habilidade intuitiva é da energia feminina e a biologia feminina facilita isso. E no final, ele encoraja ela a se manifestar do mundo. Quando o homem não faz, ele na verdade está encorajando ela a fazer por si mesma. E ela conecta ele com a sua vida interior. Então, aquele homem que faz e vive no vazio. Então, quando ele encontra com a mulher, ela é que dá a capacidade dele, ufa, deixa eu descansar um pouco e buscar paz. Simples, Super. super simples, né? Para entender é fácil, né? Agora, para lidar com isso tudo, é que é, né? Põe na cabeça que é emoção e sentimento. É sentimento e razão. Toda vez que vier o sentir, você fala qual a razão disso, qual o efeito disso sobre mim e qual o impacto. Toda vez que você estiver muito racional e tiver todo mundo tentando te atropelar, ou você tentando atropelar todo mundo, por quê? Porque a emoção do sentir, se você não presta atenção, principalmente a mulher, vai começar a gerar transtorno. Então ela tem que, opa, pera, o que que eu vou começar? Isso aqui tem realmente a ver comigo? Isso é meu ou é do outro? Por onde eu vou começar? Por quê? Porque ela tem que começar a ser objetiva. Porque se ela não é objetiva, ela começa a fazer e tá destruída no final. Por quê? Porque a inteligência da mulher não é para fazer. Se você observar as literaturas, a maioria da literatura é masculina. Se você observa, agora eles têm feito alguns estudos com o corpo de mulher. Até um tempo atrás eles não estudavam mulher. Então o jejum era masculino para todo mundo. A educação hoje é masculina para todo mundo. O ambiente de trabalho é masculino para todo mundo. É sempre o mesmo modelo para dois corpos, duas biologias e duas dinâmicas emocionais diferentes.
Por isso que para a mulher é tão desgastante. E para o homem, nossa, como elas são sentimentais. Não é que elas são sentimentais. O corpo dela trabalha numa outra dinâmica, entendeu? Hum. Os ciclos repetitivos dos homens são rápidos, os das mulheres levam bastante tempo. Bom, eu vou parar de gravar porque a gente vai fazer exercício. É, o que que vai ser? Vai Então, mudar de assunto, né? depois que terminar as 12 casas, eu não sei o quanto todo mundo conseguiu assimilar dessas, até porque Hum. era muita informação. O que eu estou propondo, o que eu quero propor para vocês é o seguinte: o número 5 é o número dos limites. Tudo que é 5 estabelece limite. Ah, é? Então, eu vou me casar, são quatro pontos. Mas quando eu vou me casar, eu tenho que criar um contrato. Então, 5 são contratos. Isso dentro da numerologia pitagórica, inclusive. O 5 ele estabelece limites. Então, você tem 5 leis biológicas, você tem 5 ordens da ajuda, você tem 5 miasmas da homeopatia, você tem. Hoje eu lembrei demais. Então, são sempre. Você tem 5 emoções. O 5 ele sempre estabelece limite. A vida é o que é. É isso. Daqui você não sai. Mas é a casa também da criatividade. É a casa também dos filhos, do adolescente. Então, ao mesmo tempo que a impulsividade, traz. é, ela traz a capacidade de você lidar com os limites. E o 5 eles conversa com a 11, que é como você se apresenta para o mundo. Hum. Então, agora eu vou afirmar um contrato de casamento. É o 5. Depois eu estabeleço a rotina, que é o 6. E a gente já passou pela casa 5. Então, a ideia é que trabalha. Os cinco ciclos, 5 elementos da medicina tradicional chinesa. Então, a nossa vida é regida por 5. Então, tudo aquilo Nossa, que me limita, que cria um limite, que a partir dali eu tenho que criar algo novo, é 5. não é 12, que são tudo Cinco. 12 ciclos? Cinco. Ah, Cinco. Cinco. mas por 12, quê? eu tenho que mudar de ponto de vista, eu tenho que elevar a minha. O 12 é o número de elevação. Porque O as 12 casas, né? 12 casas, o enforcado, as 12, 12 tribos. Isso é um 12 número de elevação. Eu meses. tenho que. A jornada do herói são 12 etapas. Toda vez que eu quero cumprir uma jornada, ganhar um ponto, uma elevação, eu tenho que cumprir 12. 12 Nossa, etapas. Por quê? é Porque no muito. 12 eu mudo de ponto de vista, que é o enforcado. Porque aí E o 12 é o termina. 3 da imperatriz. Eu começo a criar algo novo, eu começo a prosperar a partir dali. Por quê? Porque é comunicação. E qual a diferença, ou o que que determina quando alguma coisa é de 12 etapas, ou de 5 etapas, ou sei lá, tem coisa que é 7, né? O Que 12 7 tem é. a ver com o mundo espiritual. O 5 tem a ver com o mundo material. Ah, e o 7 é coisa zen, não é? Número Destino 7. é destino. Ah, é destino. Então, assim, relacionamentos é destino, parcerias às vezes é destino. E, na verdade, o que que acontece? O 7 ele é a primeira casa do nós, eu e o outro. Então, as pessoas que eu tenho que encontrar na minha vida. E ele olha para casa um, que sou eu. Então, sou eu diante ao outro. Primeira etapa. Quem são as pessoas que vão marcar a minha vida? Ah, E o sabe o que faz 7 é falta? 7 dias da semana, É, as 7 etapas da tristeza para vencer os traumas. Tem vários. O os 7 ele 7 raios do demarca arco-íris, os 7 né? raios do arco-íris. O 7 ele denota um processo, é um ponto de destino que vai gerar transformação. Ele vem depois do 6, que é decisão, que é namorados. E a partir do momento que você toma uma decisão, o destino vem. Quem fala isso é o filósofo Goethe. A partir do Ah, momento que você toma uma decisão, tudo no universo conspira a seu favor. é?